Estamos estudando o livro do Apocalipse aqui do programa Bíblia no meu dia a dia. E que bom ter a sua companhia, você perseverando, interessado pela palavra de Deus, de coração aberto para tudo que ela realiza. Eu tenho certeza que Deus tem realizado maravilhas em nós, porque eu posso contemplar isso em mim a partir da leitura e da meditação da Sagrada Escritura. Vamos abrir o nosso coração e suplicar o Espírito Santo para que ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí a sua Bíblia, o seu caderno, vamos anotar o texto que nós vamos estudar hoje do Apocalipse de São João. Anota aí, Apocalipse, capítulo 1, versículos de 9 a 16. Apocalipse, capítulo 1, versículos de 9 a 16. Vamos ler o texto bíblico e meditá-lo. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, e também no reino e na constância em Jesus, encontrava-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor entrei em êxtase no Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, a qual dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então voltei-me para ver a voz que me falava, e ao voltar-me vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros havia alguém semelhante a um filho do homem, vestido com uma túnica comprida e com faixa de ouro em volta do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã alvejada, igual à neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés pareciam de bronze, incandescente no crisol, e sua voz era como o fragor de águas torrenciais. Na mão direita tinha 7 estrelas, de sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol no seu brilho mais forte. Entramos nesse processo do entendimento daquilo que Deus está mostrando a João. Então vamos versículo por versículo. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, e também no reino e na perseverança em Jesus Cristo, estive na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. A ilha de Patmos era uma ilha onde foi edificada uma prisão. Ali estavam os criminosos que o império mandava. E estava ali, você vai entender a analogia, né? O criminoso João. Que crime João cometeu? Ele está aqui dizendo por que ele está lá. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. O império havia construído uma prisão para mandar os seus criminosos para lá. E aqui está o criminoso João, me entenda a analogia, né? Dizendo qual foi o crime que ele cometeu para estar em Patmos, na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Então, São João, ele está preso nessa ilha, né? Ali, confinado, por causa do testemunho. E é bonito perceber esse testemunho de João exatamente porque os cristãos estavam sofrendo da mesma perseguição. Então o apóstolo que recebe a revelação, ele está dizendo: eu sou irmão de vocês e sou companheiro na tribulação. Eu não estou alheio e não estou sem viver a tribulação, eu estou dentro dessa tribulação. E aí ele vai trazendo aquilo que acontece. Vamos lá, no dia do Senhor, entrei em Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta dizendo: o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O êxtase. Existem 2 formas de êxtase. Um êxtase que nós vamos ler na vida dos santos, um êxtase místico, onde se perde ali a consciência no sentido do ambiente onde se está e se é elevado em espírito e se vê coisas da parte de Deus, de revelação pessoal, mas o êxtase profético, como esse que João tem.
que revela coisas futuras. Então, a consciência dele, todo o ser dele é levado nessa dimensão, como o profeta Ezequiel. Se a gente for ler o profeta Ezequiel, nós vamos ver que Ezequiel também teve um êxtase. E para que Deus permite no domingo, no dia do Senhor, dia onde os cristãos se reuniam, João ter esse êxtase? Porque Deus queria comunicar algo à igreja católica, à igreja universal, representada nessas 7 igrejas. Versículo 12. Então voltei-me para ver a voz que me falava, e ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro, representando essas 7 igrejas. O candelabro com as velas acesas, né, a menorá. Então, o sacerdote mantinha essas velas acesas da menorá. Jesus é o sacerdote que mantém a fé viva, acesa, no coração de cada uma das igrejas, das 7 igrejas, na Igreja Universal, na vida de cada um de nós cristãos. Versículo 13, no meio dos candelabros havia alguém semelhante a um filho do homem. Menção do que Daniel teve como revelação e agora nos é entregue por São João, né? Daniel tinha recebido uma indicação: não mostre a ninguém essa revelação. Agora João já apresenta para a igreja, não é? Semelhante ao filho do homem, vestido com uma túnica comprida, com a faixa de ouro voltada no peito. Então esse simbolismo, o que significa essa longa túnica? Simboliza o sumo e eterno sacerdócio de Jesus Cristo. E esse cinto de ouro? A realeza. Ele é rei. Então, esse cinto, essa faixa de ouro em volta do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã alvejada, igual a neve. Então, a gente vai tocar nessa simbologia do Apocalipse. O que o cabelo branco, né? O meu é bem branquinho, mas esse aqui revelado no Apocalipse diz, né? Diz da eternidade de nosso Senhor. É esse o símbolo do cabelo branco. Depois, os seus olhos eram como chamas de fogo. O símbolo da chama de fogo é da ciência divina de Cristo. Ele tem o conhecimento de todas as coisas. Depois, vai começar o versículo 15. Seus pés eram semelhantes ao bronze quando brilha no forno, e sua voz como a voz de águas torrenciais. Então, os seus pés, né, como bronze, mostra a sua fortaleza e a sua estabilidade. Aí está o simbolismo dos pés de bronze. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, né, os 7 bispos de cada uma das igrejas, das 7 igrejas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Uma espada afiada de 2 gumes nos remete à palavra de Deus, ao Evangelho. Também a carta aos Hebreus. Uma espada de 2 gumes, uma palavra viva e eficaz, capaz de penetrar medulas e articulações, alma e espírito. Então, essa palavra poderosa que sai da boca de Deus, não é? E o seu rosto era como o sol brilhando com o fulgor. Esse brilho da divindade, da santidade de Deus. Então, São João está trazendo para nós algo precioso da revelação. Ele tem essa visão, ele entra em êxtase. É esse Deus que está falando com ele, é esse Deus que se revela a ele, é esse Deus que quer comunicar através dele à igreja tudo aquilo que ela vai viver ao longo dos séculos e milênios até a sua vinda gloriosa. Essa é a beleza de nós percebermos que Jesus tem um controle sobre todas as coisas, que Ele é esse Deus maravilhoso que se revela, e Ele voltará. E essa é a segurança da igreja, a autoridade, poder, a força, o domínio de nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que tem que trazer para nós cada vez mais constância de fé, principalmente abertura de coração para que o amor de Deus permaneça aceso no nosso coração até o fim e que nós perseveremos até o fim, porque quem perseverar até o fim será salvo. Qual é a mensagem que nós temos que colher hoje? Precisamos dar assentimento de fé a toda revelação feita por Jesus Cristo a São João
no Apocalipse e com humildade e resignação colocar a nossa vida em ordem, na direção da vontade de Deus e do que Ele estabeleceu para a humanidade. Cultivar a certeza de que nunca estaremos sozinhos e que Ele é o vencedor. Assumir essa vitória, contemplar aquilo que é a beleza da revelação, assumindo para nós essa responsabilidade de perseverança, de constância na fé e de humildade e resignação de acolher tudo que Deus mesmo estabeleceu para nós. Vamos rezar? A sua realeza, o seu domínio, a sua força, a sua estabilidade, a sua visão plena de todas as coisas, do início, do meio e do fim, nos dá, Senhor Jesus, a garantia de que nós contemplaremos o seu consolo, o seu fortalecimento na nossa vida, quando necessário for, diante das tribulações e provações, mas também alimenta a nossa esperança, para que nós sigamos firmes o caminho do Senhor, vivendo o projeto que o Senhor mesmo estabeleceu para nós, um projeto de salvação, que passa pela prova, que passa pela perseguição, que passa, Senhor Deus, por todas as dimensões que o Senhor revela a João, mas que nos dá também a garantia da vitória final. O Senhor voltará nas nuvens, como Daniel viu, como o Senhor mesmo revelou no Evangelho, e como agora em São João no Apocalipse o Senhor nos revela. E nós queremos esperá-lo com alegria e fidelidade ao seu projeto de salvação e à sua santa palavra. Obrigado por nos alcançar hoje com a sua palavra e com a sua voz e nos indicar o caminho correto de retidão e de salvação que nós devemos viver e caminhar. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Deus está falando conosco, está mostrando. João está preparando tudo para que aquilo que eles já estão experimentando e o que virá seja comunicado a nós. E nós também vamos nos preparando, abrindo o nosso coração, mas também lendo o Apocalipse em oração, em vigilância, em estado de constância e observação de cada detalhe que Deus quer falar ao nosso coração. Deus abençoe você, a sua família. Nós encontraremos o próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.